27, Salmo 127, versículo 4. Quem já abriu diz amém. Quem está mentindo diz misericórdia. Quem trajo su teléfono, usa su teléfono com maestria e só não se pierda com as redes sociais, com as mensagens do inimigo. Salmo 127, 4. Here we go. Como flechas en la mano del guerrero son los hijos de la juventud. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 y como flechas. One more time, 1, 2, 3 y como flechas en la mano del guerrero son los hijos de la juventud. Vamos orar. Cierra tus ojos en reverencia a la palabra de Dios, baja tu cabeza. Espíritu Santo de Deus, nós te agradecemos por esse momento. Te pedimos, Espírito Santo, que vos pueda seguir adelante desse culto, assim como ministrar nossos corações. Se há acá corações de piedra, sejam transformados em corações de carne, sensível a tu voz. Espírito Santo de Deus, nós levamos a hora cautivo a tu presença em nossos corações, para que vos puedas ministrar nessa manhã. Sabemos que pessoas quizás estão acá porque foram invitadas, porque tinham uma escala, porque tinham um compromisso, pero sabemos que todo isso é insignificante cerca de tua renda, Espírito Santo. Então entendemos que pessoas estão acá porque vos lo havias planeado já, e te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Declaramos a hora total libertar para vós nessa casa, cá nessa manhã, em nome de Jesus, que tu nome venga a ser adorado, glorificado. Entregamos para ti a honra e a glória, desde o começo desse culto hasta o final, e aqueles que creem, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Como saetas em la mano del valiente são as flechas. É interessante, porque nesse culto em específico, eu me quedei pensando que estamos orando e despedindo na persona mais. E esse ano foram 5 ou 4 parejas que nós enviamos. Se pararmos para pensar, pensamos assim, pero Deus mío, se enviamos as pessoas, a igreja diminui. Se eu tenho visão terrena, os olhos de humanos, sim. Pero a palavra me disse que uns sembram, outros plantam, outros vão a cosechar. Então nós devemos deixar de sermos egoístas espirituais e entender que é o reino de Deus que está sendo enviado para todos os lugares, amém? Então esse ano enviamos pessoas para nem sei que país se foram todavia, uma pareja. Depois temos outros que foram para Orlando, eles que se vão a Dubai. Depois tivemos Brasil também, verdade? Muitos para Brasil, verdade? Pero o tema acá é que nós temos que entender que são flechas. A Bíblia diz que os hijos são flechas. Vos podés pensar assim, pero eu não tenho hijos. Pero vos sos um hijo, ¿sí ou não? Quem é hijo acá? Dá glória a Deus. Não, eu não sou um hijo. Vos nasciste de quê? Del chat GPT? Verdade? Vos sos um hijo, verdade? Vos nasciste de algum lugar, amém? E é interessante, porque quando eu penso acerca disso, quando eu começo a pensar sobre flechas em la mano del valiente, toda flecha tem um alvo, toda flecha tem um blanco. Toda flecha tem um blanco. Se uma flecha foi construída para algo, e o blanco da flecha é ser construída para tocar o blanco. E vos já paraste para pensar hoje, nessa manhã, qual é tu blanco? Qual é o propósito que te hace levantar de la cama todos os dias? ¿Por que vos te despertaste hoje a la mañana para venir acá? ¿Por que vas a despertar-se mañana? Para ser esclavo de um sistema ou para ser que funcione o sistema? Há pessoas que vos vas a empezar a falar com ela odia os lunes. Quem acá odia os lunes? Não hagan isso. Lunes é o melhor dia da semana. É o dia onde todo começou de novo. Vamos que vamos, verdade? Eu amo os lunes. Devemos amar os lunes, amém? Eu me estou esforçando, por lo menos. Pero que dá umas ganas de ter 2 domingos, dá. Pero o tema acá é que, qual é o propósito que te hace levantar todos os dias? E será que, hablando com relação a la prédica, verdade, sobre flechas, será que você está sendo lançado como na flecha em tus dias a dia?
ou você está sendo direcionado para algo? Porque há dois caminhos. Você pode despertar-se por la manhã e viver a vida, I believe I can fly, verdade? Assim, viste, viver a vida como um meme, que é curto, rápido, não tem sentido nenhum, assim, verdade? Ou viver a vida sendo direcionado verdadeiramente por el arqueiro, que é el Deus. Por quê? Se você te despiertas de qualquer maneira e vive por aí, a vida vai passar. Temos um dicho que falamos sempre com Ian, agora, verdade? Que 10 anos vão passar para todas as pessoas. Se vos queres fazer algo, por exemplo, estudar, e vai pensar assim, pero vai tardar 5 anos para que eu me reciba. E se vos não estudar, os 5 anos vão passar da mesma maneira. Sim ou não? Então, quando vos para pensar que tem que ter um propósito, um sentido, esse propósito tem que ser a largo prazo. Na flecha não é a curta distância. Os instrumentos de guerra bíblico a curta distância eram diferentes, mas na flecha é um instrumento de largo distância, largo alcance, onde o próprio arqueiro não pode tocar, ele agarra e prepara a flecha para que a flecha possa alcançar. Agora entra na outra pergunta: vos tenés capacidade de pensar e planear a largo prazo ou vivís de uma maneira imediata? Há um livro muito interessante que diz que o homem verdadeiro, ele é capaz de renunciar prazeres momentâneos para ter propósitos eternos. Se vos, minha irmã, está conhecendo um homem que é, vos sou solteira, está conhecendo um homem, te dou 2 conselhos para que vos conozca esse homem. Se ele é capaz de renunciar prazeres momentâneos por coisas eternas, e que vos podes averiguar a biblioteca dele. Se ele não lê, tchau, verdade? Se ele não lê nada, presta muita atenção. Pero voltando para essa prédica cá, aonde vou acá é que vos sos uma flecha. Mirar para esta flecha que está de seu lado, ver se ela está peinada, desalinhada, verdade? Porque há flechas e flechas, pero vos sos uma flecha. Agora me pergunta para vós que não quer calhar nessa manhã, qual é tu blanco? Qual é tu blanco? Por que haces lo que haces? Por que comes lo que comes? Por que está onde está? Por que te vestís como te vestís? Por que ahorras? Por que não ahorras? Por que passa tu tempo vivendo a qualquer maneira? Por que está planeando? Qual é tu porquê? Aonde te vas vos? El salmista disse: como flechas en la mano del valiente, assim são os hijos. Que quer dizer isso? Quer dizer que se há flecha, se há arco, se há raba, porque há um arqueiro. Luego, a pergunta que está acá é: se vos sos na flecha, quem é tu arqueiro? Quem apunta tu destino? Há pessoas que são movidas como um arqueiro, como se fosse a voz da multitud. A multitud te grita, vos apunta para um lado. A crítica te grita, vos te apuntas para o outro lado. Empiezam a falar algo de vós, vos te apunta para o outro lado. Empieza mais ou menos na mini persecução, vos já empieza a defender-se. Quem já viu pessoas que se defendem? Sim ou não? Nem começou a persecução, a pessoa já começa a defender-se. Eu vejo pessoas se defendendo, eu penso, Deus mío, imagínate quando vier a persecução do anticristo. A pessoa não vai ter nem tempo para ser perseguido, ele vai estar dizendo assim nas redes sociais: Satanás me está perseguindo, aí vem o anticristo. E eu nem estou falando do anticristo, estou falando de nossas vidas. Não perda tempo em defender-se. Já começamos a prédica já, amém? Não perda tempo em defender-se. Aquele que está em Cristo não se justifica, porque já é justificado por la sangre de Cristo. Então não hace falta que você defendas, que pero me estão criticando, me estão apontando. Você está fazendo a coisa certa. Você está andando por el caminho correto. Vos sos fiel, sos justo, sos uma persona de um caminho correto. Se te estão te criticando, deixe que critiquem. Porque nadie vai criticar um perro que está dormido em la calle. La gente, há um dito em português que diz assim: o diabo não chuta cachorro morto. O que quer dizer isso? O diabo não vai estar lamendo um perro morto. Solamente quem está fazendo. Então, se te estão criticando de uma maneira correta, é porque você está fazendo algo. Estão comigo acá ou não? Agora, se vos vas a passar para tirar pedra em cada perro que ladra, a caravana nunca vai avançar. Então, tenho que entender qual é meu objetivo, como na flecha. Quem na casa na flecha? Todos somos flechas na mão do valente. Agora a flecha está sendo lançada. A flecha é um objeto que tem a capacidade de cortar o vento sem distrair-se para tocar o blanco. Sem distrair-se, então não te distraiga. Encontra o blanco que vos fuiste chamado de sua vida e sigue. Mas a pergunta cá é quem te apunta o destino? Aonde vos está sendo apuntado? Em las manos de quem está sua vida? Quando o arqueiro agarra a flecha, vai apontar. Como se chama tu arqueiro?
Hay personas que tienen el arquero como novia. Es muy fuerte, eso ustedes no van a soportar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la novia es el destino. Ahora estoy acá, ahora yo soy creyente, ¿verdad? Ahora cambió la novia, cambia el destino. Ahora cambia la novia, cambia otro destino. Ahora me peleé con la novia, ahora ya no tengo destino ninguno. Y eso sirve para novia y para novio también, amén. Hay mujer que cuando está sin novio, Dios santo, sirve y está, no pierde una. Es aquella hermana del coque, ¿verdad? Que está en la iglesia todo el momento. Cambió el novio, cambió el destino. Yo no sé cómo puede eso, ¿verdad? Conoce a la persona 3 semanas, no que pase acá en la iglesia, en otras iglesias pasan, de muchos amigos míos ahí por Paraguay, ¿verdad? Cambió la novia, cambió el enfoque. Cambió el novio, cambió el enfoque. Entonces, ¿quién apunta su vida? ¿Su novio o Dios? Pregunta para esa persona que está cerca de vos ahí, ¿verdad? ¿Quién direcciona tu vida? ¿Una mujer, un hombre? ¿O el propio Dios? ¿Están conmigo o no? Estamos hablando de la vida real. Entonces, si vos sos manejado por eso, es eso quien está guiando su vida. Entonces, tenemos que entender quién apunta a nuestra vida. La Biblia dice acá que nuestros hijos son flechas, pero que nosotros también somos flechas. ¿Y qué es una flecha? Flecha es algo programado para que pueda acertar el blanco. Una flecha es creada, fabricada para tocar en la mosca. Nadie es una flecha para estar cerca del blanco. Ningún arquero, ninguna persona prepara una flecha para que la flecha se acerque del blanco. Isso, se eu tenho pensamento de que eu me vou acercar del blanco, eu já perdi. É como ni competir e já ter pensamento assim, hasta acá eu lleguei nomás. E esse é pensamento medíocre e miserável. Já que vou a competir, já que eu estou nessa vida, que seja para tocar o blanco verdadeiro. Já que vos sos uma flecha, que vos puedas tocar o blanco por el qual te criou tu Criador. Estão acá ou não? Não perda tempo, não perda tempo com distrações. Se vos sos uma flecha, vos fuiste criado para tocar um blanco. Se não tocou o blanco todavia, é porque não chegou o final de tu carreira. É tempo de que vos alinhes quem vos sos, para que vos puedas tocar o blanco verdadeiro. Não perda tempo. Toda flecha foi criada com um propósito de tocar o blanco. Toda persona foi criada com um propósito de viver seu propósito e tocar o blanco de sua vida. Amém? Porque se não penso assim, eu vivo de qualquer maneira, qualquer vento que me sopra, gira mi flecha, sopra o vento para o outro lado, gira relacionamento, gira mi flecha, problemas financeiros, gira mi flecha, emocionales, sopla vento, e o vento vai soplando e a flecha nunca acerta onde tem que estar, pero o Senhor acá nessa noite está puliendo flechas em la mano del valiente, para que vos puedas ajustar tu destino e ajustar em donde tengas que tocar em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Então, mirar por la última vez nessa prédica para uma pessoa que está cerca de vós e decirle assim a essa pessoa: vos fuiste criado como uma flecha, vos tenés um objetivo em tu vida. Agora com ojos de profeta e voz de profeta, se não tenés um objetivo, hoje mesmo Deus te vai dar um objetivo através dessa palavra, em nome de Jesus. A palavra flecha em hebraico significa direção. Pero uma flecha não é nada sem um arqueiro. Uma flecha no museu é só uma flecha no museu, não é nada. E quem é o arqueiro? É aquele que dispara. Ou seja, solamente tendremos êxitos se nós encontrarmos aquele que nos vai disparar para chegarmos em algum lugar. A Bíblia me diz assim, Isaías 49, 1 a 2. Escúcheme, costas lejanas. Oigan eso, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera en el vientre de mi madre, pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida. ¿Quién acá es flecha pulida? Flecha pulida. Y me escondió en su aljaba. O Senhor já tinha uma direção para sua vida antes mesmo que vos nascera. Esse é o fato. A Bíblia me está dizendo acá que antes mesmo que vos estuvieras em el vientre de tu madre, Ele já tinha um plano para vos. Então, se vos estás pensando assim, eu não sei o que vou fazer de minha vida, eu estou perdido, e isso não importa quantos anos tenés, se sos muito jovem ou muito anciano, não há diferença, porque a idade que vos tem não quer dizer se vos tocasse o blanco de sua vida ou não. Lo que a Bíblia me garantiza acá é que antes mesmo que vos estuvieras no vientre de tu madre, Ele já tinha um plano para sua vida.
Antes mesmo que vos estuvieran en el vientre de tu madre, Ele já tinha um plano para a sua vida. Vamos lá, então quer dizer que vos não sos um acidente del destino, não sos um acaso, não está acá porque sim, porque se lhe antojou sua mamá. Não, 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 não. Quizás tu mamá te rechazou, ou tu papá, quizás vos fuiste abandonado, quizás fuiste dejado, quizás não fuiste nem amado por los hombres, pero a Bíblia diz assim que ¿puede una madre se olvidar de un hijo que todavía mama en el pecho? Sí, pero yo todavía no me olvidaré de ustedes, dice el Señor. Entonces lo que el Señor está diciendo para nosotros acá es que independiente de las circunstancias de su vida, el Señor ya tiene un plan para vos antes mismo que vos sea llamado vos. ¿Están acá? El Señor ya tenía una dirección para nuestras vidas, pero para que essa flecha seja disparada pelo objetivo, nosotros necesitamos passar por alguns estágios. E hoje nós vamos falar de 3 estágios que uma flecha tem que passar. Vocês já conhecem minhas palavras, verdade? 3 estágios que ele deve passar, relacionado à vida de um homem que estamos falando há muitos tempos, que se chama David. Amém? 3 etapas: a etapa da aljaba, a etapa do arco e a etapa do blanco. Para isso, nós vamos falar acerca da vida de David. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17 e deixa aberto mientras eu les vou falando. 1 Samuel 17. Davi passou por todo esse processo. Davi passou por el tempo da aljaba, Davi passou por el tempo del arco e passou por el tempo del blanco também. Davi, antes de ser ungido, ele cuidava de las ovejas de seu padre. A Bíblia vai dizer, nós vamos ler acá hoje, que diz que ele matava leões, matava leões. Ele era fiel com o rebanho que o Senhor lhe havia confiado. Ele cuidava de las ovejas de seu padre. Davi não foi ungido rei, sim, ele foi ungido rei. Pero antes de que seja rei, ele passou por um tempo de treinamento. Depois que ele foi levantado como rei, ele podia dizer assim: agora eu sou o rei. Pero depois que ele passou por el tempo de treinamento, ele passou por el tempo de la provação. Repita assim comigo: treinamento, provação, provação e blanco. E depois Davi chegou no blanco. Então, primeiro Davi foi treinado, depois Davi passou por uma provação e depois Davi tocou no blanco. E qual é o blanco de Davi? Se paramos para pensar que a vida de Davi, ele foi um homem como nós outros, suscetível aos mesmos pecados e erros. Eu les vou explicar. Então, número 1, aljaba. O que é uma aljaba? Aljaba é um lugar onde o arqueiro guarda suas flechas em la espalda. Aljaba é um tempo que eu, como flecha que tenho um propósito, estou guardado na espalda e às vezes o arqueiro, antes de disparar a flecha, ele vai buscar que flecha ele vai disparar. O arqueiro não necessariamente está mirando as flechas, ele só põe a mão nas flechas e quando ele põe a mão na flecha, ele vai disparar. Tempo de aljaba é um tempo de espera. Tempo de aljaba é quando eu já entendi que eu sou uma flecha, que eu já tenho um propósito. Agora falta solamente que me impulsionem e me tirem para meu destino. Pero antes de que eu me tirem para meu destino, há um tempo de espera e há um tempo de preparo. E é muito importante esse tempo, porque esse tempo que estou com outras flechas é um tempo de que eu me estou pulindo com as outras flechas. A Bíblia me diz acá em Isaías 49, de 1 ao 2, que é flecha polida. O que é uma flecha polida? Hierro se afila com hierro. Uma flecha se afilando com a outra flecha dentro de uma aljaba. Nós acá estamos em uma aljaba, creia vós ou não. Igrejas são aljabas, amém? A igreja é aquele lugar que um se afila com o outro. O irmão empieza a servir a igreja, pensa que todo é perfeito. E quando se dá conta que não é perfeito, se desespera. ¿Por quê? Porque a igreja tem pessoas com pecados. E vos pode pensar assim: não creio que tem pessoas com pecados. Claro que sim. A igreja é um lugar onde nós, os pecadores, nos reunimos para arrependirmos dos nossos pecados, para que Jesus possa nos lavar-nos com seu sangue. Pero seremos pecadores hasta a volta dele, sim ou não? Sim ou não? Então, a pessoa empieza a vir à igreja e não entende que a igreja é um tempo de aljaba. É tempo de polir com o outro. Agora, se eu não passo por el polimento del tempo de Deus en la aljaba, e eu quero saltar, é como se eu não deixara que Deus me vá polir minha vida. ¿Por que pessoas deixam igrejas? ¿Por que pessoas deixam trabalhos? ¿Por que pessoas deixam comunidades?
Las personas no dejan iglesias, las personas no dejan trabajos, las personas no dejan gimnasios, las personas no dejan trabajos, las personas dejan personas. ¿Sí o no? Y en ese dejar de personas, muchos no esperan el tiempo de Dios para pulir su propia vida. ¿Sabe cuando vos haces una oración así? Señor, dame paciencia. ¿Quién ya hizo una oración así? Dios te envía aquella persona para probar tu paciencia. Te envía aquele que vos podés decir así amablemente, de estúpido, ¿verdad? Señor, ayúdame a ser una mejor persona en el tránsito. Mañana te van a cerrar en el cruce, ¿verdad? Vos vas a estar ahí, te van a bocinar. No acá, en otros países la gente bocina más, ¿verdad? Acá en Paraguay es tranquilo, ¿verdad? Pero cuando yo entiendo eso, es una mini aljaba. La vida llena de mini aljabas. Señor, por favor, ayúdame a amar ahora a los enemigos. ¿Qué va a pasar en su vida? Va a estar lleno de enemigos. Y esa oración que nosotros decimos así, Señor, ayúdame a amar mi familia. Mañana te visita tu suegra. Dios mío, ahí mi hermano, ahí es prueba, ¿verdad? Ahí es prueba. Yo voy a viajar y mi suegra, mi mamá va a venir. Aí, meu irmão, quando você não estava pedindo para que Deus me ensine a amar as pessoas, aí está, quero ver, vou amar minha mamá agora, verdade? Porque há suegras e suegras, minha mamá é super especial, muito amável. Quem tem uma suegra muito amável? Minha mamá não é aquela que ela alega assim, eu me vou sentar, ela alega assim, ela casa e diz assim, parece que está sujo isso acá, verdade? E se eu agarro um trapo e limpo esse acá um pouquinho, hein? E agarra minhas roupas, às vezes viaja para casa de minha mamá, ela já vai assim, tem roupa suja aí? Não, esse está sujo não, mamãe, esse é recém traje de viagem. Não, vamos lavar esse, é verdade? Vocês entendem do que eu estou falando. Pero a donde voy acá es que tiempo de aljabas es tiempo de preparo. Es tiempo de que Dios, dame eso, porque necesito sanar y Dios te envía. Tiempo de aljabas es tiempo de entrenamiento. Às vezes eu escuto pessoas que dizem assim, eu vou a sair de acá. E por quê? Porque fulano. É como se eu estou na aljaba contigo, Ezi, e eu hablo assim, eu quero sair dessa aljaba. ¿Por quê? Por essa flecha acá. E aí, onde te vas? Você tem que ir a outra aljaba. E essa outra aljaba tem outras flechas. ¿Sí ou não? Quem acá já cambiou de trabalho pensando, eu odio esse trabalho. Deus meu, esse jefe arrelado, verdade? E se muda de trabalho e tem outro jefe. E aí vou dizer assim, agora eu quero ser dueño de meu negócio. Aí vou ter empregados. E tem que pagar aguinaldo, viejo. E aí te cuesta um pouco mais. Sempre haverá uma aljaba. Sempre haverá uma aljaba. Amém? Não huya de las aljabas que o Senhor tem de sua vida, porque é um tempo de preparo para Deus. É um tempo de preparo. Parece que no tempo de la aljaba, Deus agarra as flechas e agarra e saca todas as flechas. Al tiempo de aljaba é um tempo que parece que Deus se olvidou de nós. Vivo com 2 hermanos em minha casa e a flecha que é lançada é solo meu irmão, eu nunca sou lançado. Será que Deus se olvidou de mim na aljaba? Tantas pessoas acá e solamente um tem que ser enviado para o outro lado do mundo. ¿Por que Deus não me promove? ¿Por que não chega meu tempo? Porque é o tempo de aljaba. Tempo de aljaba é um tempo de treinamento. Feliz aquele que tem a oportunidade de tempo de treinamento, porque se você está passando por um tempo de treinamento, é porque Deus te ama tanto a ponto de que não te quer enviar para a guerra despreparado. Agradeça a Deus por a oportunidade de ter alguém que te entrene, alguém que te capacite, alguém que já passou por onde você vai passar. Tempo de aljaba é um tempo de treinamento. Tempo de aljaba é um tempo que nós fazemos as coisas, servimos, estamos sempre disponíveis. Pero nunca somos enviados, nunca nos sale aquela proposta. Parece que sempre estamos esperando o dia de manhã. Parece que estamos vivendo dentro de la aljaba. Senhor, vos usa a vida de todas as pessoas. As pessoas compram casas, cambiam de autos. Deus meu, eu vejo meu Instagram é quase depressivo. Porque parece que todos avançam e eu acá, sem nada. Não compare tu aljaba com a aljaba de los outros. Cada um tem um tempo de Deus para ser treinado. Cada um tem um tempo de treinamento. Cada um tem um momento de ser disparado. Cada um tem um momento da história. Não compare tua história com a vida de alguém. Vós sos amado assim como vós sos. Então, tranquilo no Machara. Descansa em Deus. Pero não chegou o momento de me promocionar. Calma. Por que você estás apurado? Quantas horas tem no dia? Quantos minutos? Viste, nós outros não valoramos as pequenas coisas. Sabemos quantas horas, pelos pequenos detalhes,
que pasa nada. Valore as pequenas coisas. Calma. Tempo de aljaba é um tempo de dar glória a Deus, de estar nele processo, de estar tranquilo. Desfruta desse tempo de aljaba. Davi cuidava das ovelhas de seu padre. Estava aí. Legou um profeta para ungir a seus irmãos. Tinha que ungir o novo rei, verdade? E lhe chamou uno. Agarrou uma flecha, agarrou outra flecha, agarrou outra flecha. E onde está? E não tinha nadie. Então o profeta Samuel disse assim: nós nos sentaremos à mesa hasta que venga aquele que o Senhor apartou, que é aquele que o Senhor vê o coração, não que o homem vê. ¿A dónde vou com isso? ¿A dónde vou? Que Samuel disse assim: ¿dónde está tu hijo? Nadie se assenta à mesa antes de que tu hijo se assente acá. Quando Deus buscar tu nome, Ele vai buscar tu nome e pode vir 50 delante de vós. Pero quando chega su momento, é su momento. Vocês estão acá ou não? Pero a dónde eles foram buscar a Davi? Manda buscar tu hijo. Aonde estava ele? Cuidando das ovelhas. Aonde foram buscar Davi? Cuidando das ovelhas. Aonde foram buscar Davi? Cuidando das ovelhas. E se Davi tivesse se enojado? ¿Sabes qué? Esse boludo me chamou todo e não me chamou a mim, verdade? Me vou. E se marchasse? Basta de cuidar de ovelhas. Harto estou de cuidar de ovelhas, mientras mis hermanos estão allá. Todos são bendecidos nessa casa, menos eu. Maena de mim, verdade? Me vou abrir-me e sair daí. E agora chegou a hora de Davi ser ungido. Chegou a hora do momento tão especial que Deus aparte Davi. Vai buscar Davi e Davi não está. O que vai passar? Não vai passar nada. Eu vejo dia tras dia isso suceder. Pessoas que não esperaram o tempo de Deus, quando chega a hora da promoção, essa pessoa já não está onde Deus mandou estar. Porque não tem tempo de esperar o treinamento que Deus está passando. Nós estamos passando por treinamento hoje. Nós estamos passando por treinamentos na vida. Independente do nível, do escalão que você estás, são etapas que Deus está trabalhando em nossas vidas. Tempo de aljaba é um tempo de preparo. Decile assim para uma pessoa cerca de vós, assim: seja bem-vindo à sala de espera de Deus. Quem está na sala de espera aí? Na área financeira? Na área sentimental? Mais forte também, verdade? Na área emocional? E na área de trabalho? Quem acá quer mudar de trabalho? De verdade? Que Deus pueda bendecir sua vida, pero que seja muito fiel em onde estés, porque Deus vai buscar aqueles que são fieles para o próximo estágio, amém? Não há nenhum problema de querer cambiar de trabalho, que Deus abra a cabeça de vocês para que cresçam. Pero o tema acá é: de mi máximo onde estou, fui um bom creyente acá, ganhei pessoas para Jesus, porque salas de espera não é o momento de estar parado, não é o momento de estar viajando no telefone. Sala de espera é o momento que vos descansa em Deus, pero está ativo com os olhos de missioneiro. Sempre esperando o que vou fazer, a quem vou ganhar para Cristo, onde tenho que sembrar, onde puedo ajudar a alguém. Muitas pessoas pensam que sala de espera, que la aljaba é um tempo de solo estar tranquilo e parado com as pernas para arriba. Sala de espera é um tempo de que Deus use sua vida em onde você estás. Que isso, Davi na sala de espera? Cuidou das ovelhas, matou leões e ossos. Que você está fazendo na sala de espera? Não, eu não vou fazer nada agora, porque eu não sou pago para isso. Já escutou alguém falar isso assim em seu trabalho ou não? Que não foi vos, verdade? Deus meu. Está no ministério, não, eu não vou arreglar essa silla, porque a mim não me toca a zeladoria, verdade? E deixa a basura. Esses dias eu fui cambiar na silla acá e tinha chicle abaixo. Vos que está pegando chicle debaixo da silla, vos não te vá para o cielo. De verdade mesmo. Eu paro para pensar em como uma pessoa pegaria um chicle debaixo da silla da igreja. Tem que ser muito endemoniado para ser isso, verdade? Senhor Jesus. Sim, agarrei um feroz chicle. Eu disse assim: graças, Senhor Jesus, por esse momento especial. ¿Por que estou falando disso? Ok. Del tempo de la aljaba, verdade, é andar na milha extra. Mi pergunta para vós é: vós hacer só aquilo que te pedem ou hacer uma milha extra, hacer um pouco mais? Davi podia dizer assim: eu estou cuidando de las ovelhas de mi papá, pero nadie me dijo que peleé com um oso, com um leão.
¿verdad? Ese ya es otro level. Ese no, ese ya no me pagan para eso. Ese no. Y ahí la persona quiere ser el gerente de su trabajo, pero das 6 horas en punto, es como si fuera la carrera del año, la maratón, ¡puff!, explota. ¿Quién conoce personas así? El trabajo es hasta las 6 de la tarde, 6 menos cuarto já está listo já. E esses 15 minutos aí vos levasse tu jefe em tu bolsillo, verdade? Porque já está começando a contestar mensagens, já está com tu coração, e já parou já? Sim ou não? Quem liga tarde em seu trabalho? Nadie liga tarde em seu trabalho? E por que a gente liga tarde na igreja, então? Eu me quedo pensando assim às vezes, é verdade? Porque se o trabalho lhe paga e a pessoa não liga tarde, acaba as ganas. E por que liga tarde? E depois vai dizer assim: Senhor, os outros são bendecidos delante de mim. E sim, porque você está dormindo, mientras a gente já está, ó. Verdade? Qual é a diferença da igreja e do trabalho, será? E por que a gente não dá tanta importância à igreja, verdade? E depois culpa a Deus. Ah, Deus não quis. Não é que Deus não quis, porque não quisiste, verdade? Ai, se Deus permite, como se Deus estivesse ali no céu com a quiniela. Permito ou não permito, verdade? Permito ou não permito? Não existe isso. Quantos estão comigo acá entendendo? ¿Queres uma vida abundante, sim ou não? Haga o mínimo que tem que fazer, pero haga um pouco mais. Trabaja um pouco mais, esmérate um pouco mais, se esfuerza um pouco mais. Quem é casado acá? ¿Puedo lavar os cobertos de tu casa? Ora por mim, então, que eu já não lavo. Pero eu pago a alguém, nem minha esposa lava. ¿Viste? ¿Estão comigo acá ou não? Pero se vos não podés todavía, lava os cobertos para tu senhora. Por lo menos, verdade? Porque se não há homens, não posso falar isso. Há homens que chegam em casa, parece que foram arrebatados. La media, el pantalão, e el pantalão misteriosamente com o anatômico involucrado assim. De verdade? Ele saca todo assim, e a mulher parece que tem que ser empregada para ir sacar aquela frenada, verdade? E tirar assim. Deus mío, por lo menos saque tu roupa, viejo. Amém? Sim ou não? Haga algo que você tem que fazer. Por amor de Deus, ajuda a tu mulher, ajuda a tu marido. Pastor, não sou casado todavia, verdade? Vivo com meus padres. Tus padres são tus padres, não são tus empregados. Certo? Cocina, me tem que fazer todo. Calma, tranquilo. Estamos falando de quê mesmo que me olvidei? De la aljaba, verdade? Sala de la espera de Deus. En la sala de la espera de Deus, eu tenho que creer que Ele vai chamar minha contrasenha. Então, não te enojes e salgas. Não te enojes e salgas, porque se te distrai, vai tardar muito tempo mais. Esses dias eu me fui na cooperativa universitária, onde trabalha Bassam. Bassam tem que solucionar esse tema, me hiciste esperar allá. Eu não deixaria meu pastor estar esperando 2 horas e você estar allá mirando-me a mim. Olá, pastor, que tal? Boludo. Pero onde vou é que eu e Thaís ligamos allá para solucionar nas questões, estávamos allá e nossa contrasenha era a próxima a ser chamada. E ele, não, broma. E ele estava falando das coisas dele, assim, verdade? E se nos passou o tempo. E eu me fui, eu lhe disse, perdão, se acabaram de chamar minha contrasenha. Será que não me podes atender a hora? Vai ter que esperar, senhor. Parece um robô essa gente lá universitária. Não vai ter que esperar. Justo era na hora do almoço e estava assim de gente. E salimos de allá 1:30 da tarde, verdade? Com hambre, mal eu estava, muito mal. Não te distraigas em la sala de espera. Estão acá ou não? Não te distraigas em la sala de espera. La sala de espera é para que você esteja conectado em la contrasenha que Deus te vai chamar. Pero Deus te vai chamar se você está esperando. Não te distraigas. Quantos acá querem ser chamados por Deus? Não te distraiga com as críticas, não te distraiga com os comentários, não te distraiga com as críticas construtivas de quem não constrói nada, não te distraiga com a gente que opina que não te dá 1000 guaranis para opinar em tu vida. Se eu ganhasse plata de cada pessoa que for opinar, eu estava rico, estava milionário. Pela gente que opina não me dá plata, então que lute contra minha vida, verdade? Não me gusta. E quem te perguntou tua opinião, louco? Verdade? Se te gusta ou não me gusta a maneira que eu vivo, eu pago minhas contas, cabrão. Verdade? Isso é assim, verdade?
Aprenda a descansar en la sala de espera de Dios. Repita así conmigo: de hoy adelante voy a aprender a descansar en la sala de espera de Dios. Tu tiempo va a llegar, tranquilo nomás. Tiempo de entrenamiento es un tiempo de cuidado de Dios. ¿Sabe que tenía lá en la cooperativa universitaria? Café. ¿Verdad? Porque toda sala de espera tiene un cafecito. Ahora, si vos sos muy pichado, vos solo queda mirando tu contraseña, cuando me van a llamar, cuando me van a llamar. Pero na sala de espera, ela tem café, ela tem água, ela tem um lugar para que vos te assentes. Então, toda sala de espera também é um cuidado de Deus. Ahora, si yo quedo mirando solamente quando me van a llamar, yo me olvido de disfrutar el proceso de entrenamiento que es estar sendo cuidado por Dios. Entonces disfruta de los procesos, así como Tiago dijo, às vezes vienen no, y los no son mucho más bendición que sí. Me recuerdo como si fuera hoy, Laura llegó, ay pastor, yo me fui, ¿verdad? Me fui para una campaña, ay, y allá me llamaron para ser misionera, y me voy, y yo le dije, no, tranquila, espera nomás, no es el momento todavía, ¿verdad, Laura? No es el momento, pero ya hablé con mis padres y todo, y hablar de nuevo, ¿verdad? Si quieres irse, vete, pero la bendición pastoral no la tienes, ¿verdad? E glória a Deus que ela supo esperar ele na sala de espera. ¿Sí? Glória a Deus por isso. Então, espere na sala de espera. A sala de espera está llena de cuidados de Deus para sua vida. Pastor, pero eu quero casar-me. A sala de espera é llena de tempo para que vos viajes solito, brother. Imagínate se vos sos solteiro. Ah, como eu quis ser. Não, não queria ser solteiro. Pero se vos sos, quem é solteiro acá? Solteiro. 3 solteiros solo. Solteiro. Quem é solteiro? Levante sua mano. Um solteiro, uma solteira. Bueno, me salió. Pero a donde voy acá es que, ¿cuántos acá são solteiros? Quem conhece mais de 10 países? Vou não saber viver bem. Está solteiro, viaja, é uma conta solo para pagar. Entendeu? Não tem que dar satisfação para nadie. A la manhã. É horrível dar satisfação. No, no. Viaja, disfruta su vida. Vete en el cine. ¿Ustedes ya se fueron en el cine solitos? Van en el cine, brother. Yo me voy en el cine solito día de semana. Viste, pastor trabaja domingo, lunes, mañana me voy en el cine. Mañana no, pero siempre me voy en el cine lunes. Solo yo estoy. Pago para dormir, ¿verdad? Pero Señor, es una película infantil que no me importa, ¿verdad? Voy a pagar y voy a dormir en el cine, ¿verdad? A donde voy acá es que disfruta tu vida de soltero. La Biblia dice que los solteros cuiden de las cosas del Señor. Entonces involúcrate en la obra. Amén. Habla así, tiempo de aljaba. Es un tiempo de entrenamiento, pero viene el segundo tiempo. ¿Cuál es el segundo tiempo? Tiempo de arco. ¿Cuándo es el tiempo del arco? Cuando una flecha sale de la aljaba. Cuando la flecha sale de la aljaba, ¿qué pasa con ella? Ella va para el arco. Cuando va para el arco, el arquero no hace así. No, él hace así. Ele trae para trás. El traer para trás, Ele traciona. Mientras más tensiona nessa flecha, más lejos se va el destino. Pastor, pero mi vida está mucho tensionado, porque más lejos va a ser tu destino. Más fuerte vas a llegar en el blanco. Más cerca del corazón de Dios está. Agarro la flecha, pongo acá, traje cerca del corazón. Pero ahora el arquero estira el arco. ¿Por qué? Porque vos vas a ser enviado lejos, não geograficamente solamente, repreendo esse nome de Jesus, porque senão daqui a pouco eu estou solito. Pero vos vas a ser enviado para um destino profético. Então, se vos está sendo tensionado tu ministério, tu vida, disfruta, porque o Senhor vai acertar o blanco de sua vida. A flecha solamente é traída para trás para impulsionar. Então, às vezes, menos é mais. Às vezes, menos pessoas quer dizer mais companhia. Às vezes, menos perdição com dinheiro quer dizer mais cuidado do Senhor. Às vezes, menos alunos é mais qualidade de dinheiro. Às vezes, menos volume quer dizer escutar mais. Menos é mais. Aprenda a viver no tempo que Deus te está tensionando. Amém? Davi já havia sido ungido. Já havia passado o tempo de la aljaba, já vino o aceite do Senhor sobre sua cabeça. Pero um dia, seu papá lhe dijo, pode poner aí por favor, 1 Samuel 17:17. Ele já havia sido ungido, já havia matado leões e ossos, já estava todo certo. Pero um dia, Davi se acerca de seu papá e diz assim: um dia, Isaí dijo a seu filho Davi: toma essa efa de trigo tostado e esses 10 panes e vete pronto ao campamento para dárselos a tus hermanos. O que estava passando acá?
En ese momento acá, su papá le dijo a su hijo, ¿se apagó las luces acá? Essas acá, ¿verdad? En ese momento, pero se apagó mucho las luces. Ah, essas acá se apagaram? Ah, ok. Na disco ahora, ¿verdad? Bueno, en ese momento acá, ele dijo así para su hijo, vete y leva essas viandas para sus hermanos. Pero Davi já havia sido ungido rei. Ele já havia salido de la raba. Ele já não necessitava mais passar por esse tempo. E que os hermanos dele los hicieron, ponga lá no versículo 28, quando Davi se acercou com as viandas para seus hermanos em la guerra. 28. Sus hermanos receberam a Davi, verdade? Agarraram sua comida e falaram assim para Davi. Eliabe, ele hermano maior de Davi, lo oyó hablar com os homens e se puso furioso com ele. Então reclamou: ¿Qué has venido a hacer aqui? ¿Con quién has dejado essas poucas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres atrevido y malintencionado. Seguro que has venido acá para ver la batalha. Davi foi ver la batalha, sim ou não? Não. Davi não foi ver la batalha. Davi foi servir o que o papá le estava dizendo para hacer. Foi levar as comidas para seus hermanos. Pero mira o que diz a palavra que seus hermanos dijeron para ele acá. Vos sos atrevido y malintencionado. Mi Dios, mira lo que pasa con Davi acá. Ele está lleno de buenas intenciones, obedecendo direções, viendo a palavra de seu hermano atrevido, maleducado. Com nós outros, às vezes, é assim também. Tempo de arco é tempo de dificuldades que nos levam para trás. Davi poderia ser uma flecha que deveria ser enviado para a guerra, mas ele não foi enviado para a guerra. Ele foi enviado para servir seus hermanos. E às vezes é assim, parece que já é o momento de promoção e Deus nos traz um pouquinho para trás. É aquele tempo que você está dizendo assim, estou fazendo tudo bem, está tudo certo, mas empieza a passar por lutas novamente. É aquele tempo que você parece que já está na hora e empieza a retroceder. Hablamos assim, Deus, estou fazendo tudo certo, já chegou o momento de que eu seja enviado e agora estou passando por isso. E mais aún, meus próprios irmãos me dizem que eu sou atrevido. Mis próprios hermanos me estão dizendo isso. Aqueles mesmos hermanos ali atrás que nem me chamaram. Agora eu estou aqui servindo-lhe a eles. Le sirvo a mis hermanos. Le traigo comida para mis hermanos. Me arriesgo minha vida para mis hermanos. E passa isso. O que está passando acá? Tiempo de arco é tempo de vencer o rechazo. Tiempo de arco é tempo de vencer o rechazo. Passaste por el tiempo del entrenamiento, ¿está listo? No, pero ahora es el momento de vencer el rechazo. Porque personas no avanzan en la vida porque viven del rechazo del pasado. Ah, no, pero allá en el tiempo de Mariscal López, vos no sabés lo que pasó, me humilharam. Me humilharam quando eu tinha 7 anos. En serio, quantos anos tenés agora? 58. E no sana del rechazo. E sabe que rechazo se llama rechazo e no sana del rechazo. Há pessoas que não logram nem mirar para mim. ¿Por quê? Porque um dia não les saludei. Porque têm rechazo. Pessoas não logram a solucionar seus problemas com suas parejas porque não solucionaram seus rechazos. Pessoas não solucionam seus temas com próprias pessoas no tempo de polir a flecha e vivem detrás de um rechazo. Agora imagínate Davi levando a comida para sua irmã e ele dizendo assim, atrevido. E Davi, sim, sou atrevido mesmo, sim, me vou a casa. Davi nunca ia matar Golias se não viera vencido o rechazo. Estão comigo acá ou não? Vença tu rechazo. Vença o rechazo. Eu não sei quem te rechazou. Vos podés pensar assim, me rechazaram porque foram malos. E se eles foram malos? E se eles estavam mal intencionados? Vas a cargar vos o preço de alguém que foi mal intencionado em sua vida? Se as pessoas te rechazaram, vos vas a pagar o preço porque alguém te rechazou? Não. Encuentra tu identidade que está em Cristo. Vence o rechazo. Vos nasciste com um propósito para alcançar um blanco em sua vida. E não há viento chamado rechazo que te vai frenar em nome de Jesus. E se o rechazo te está frenando, eu declaro sobre sua vida em nome de Jesus Cristo que vos vas a vencer esse rechazo. Abandona esse rechazo e empieza a avançar na vida. Abandona o rechazo. De quem vos fuiste rechazado? Às vezes, pessoas foram rechazadas por los padres e transferem esse rechazo para seus líderes, para seus amigos, para suas pessoas que lhe dirigem partes da vida. De quem vos fuiste rechazado?
Às vezes somos rechazados por um órgão público e pensamos que toda a política, todo el lugar é a mesma coisa. Vence o rechazo. Estão comigo acá ou não? Vence o rechazo. Pare dessa vida, mais ou menos, Maena, Axingarangá, esse nome é verdade? Sempre vive com um término em Guarani na vida. Sempre tem na história. Vence esse rechazo. Tempo de arco é tempo de ser polido, apretado, pero avance nessa vida. Estão acá ou não? Pare de contar história triste. Pare de contar história. Todo tem uma história triste. Quem não é bom em excusa, não é bom em nada mais. Há vezes que a vida é difícil, óbvio que há vezes que a vida é difícil, pero e que? Vamos quedar orando a hora lá, Deus mío, foi. Temos que aprender a vencer o rechazo. É um hecho isso. Temos que aprender a vencer o rechazo. Temos que aprender a vencer o rechazo para que podamos avançar e sair do colegial. Estão acá ou não? Porque senão não vamos avançar. Aprenda a vencer o rechazo. Aprenda a vencer esse que te frena tanto. E nessa etapa do arco, ou vos supieras a vós mesmos e vence essa luta interior, ou vas a volver a cuidar de las ovejas, pelear com leones e ossos de novo. E não é nada de malo. Pero por que pessoas não avançam e vivem no passado? Porque não vencem o rechazo, não passam para a outra fase do blanco. Vivem em transição em aljaba e arco, aljaba e arco. Passa, se esmera um pouco, sai do aljaba e vai para o arco. Pero quando é a hora de tensionar, de tirar, a pessoa espana. A pessoa não está lista, a pessoa não sabe suportar pressão. E se não sabe suportar a pressão, quer dizer que essa flecha não foi polida. E se ela não foi polida, ela vai desviar-se do blanco. Então, o que o arqueiro faz? Vuelve para a aljaba. Por isso, pessoas andam em ciclos. E nunca sai das mesmas lutas. Quem conhece alguém que passa por problemas financeiros com a tarjeta de crédito? Passa ano tras ano e que muda, que cambia o limite que lhe deram a essa pessoa. Depois ele trancou um banco, ele se foi para outro banco. Depois agarrou na cooperativa para pagar o saldo del saldo que tinha o saldo. E agarrou na chequeira. E a chequeira começou a bicicletear. E agarrou outra tarjeta. E nunca sai dessa corda que está ahogando esse ciclo de aljaba a arco, aljaba a arco, aljaba a arco. Não sabe ser bendecida e não sabe ser provada. E nunca sai do lugar. E essa não é a vida que o Senhor nos chamou para ser. Todos nós passamos por problemas financeiros, óbvio, mas não fomos chamados para viver no problema financeiro. Não fomos chamados para viver. Temos que nossas lutas de hoje têm que ser diferentes das lutas de ayer. Então temos que avançar. Então nós estamos aqui nessa manhã para romper ciclos, para romper esses ciclos de que vou e não vou. E a hora da pressão eu espano. Pessoas com problemas de adicção são pessoas assim em pé. E eu estou falando de mim porque eu fui um ex-adicto. Sou um ex-adicto. Empieza a melhorar, quando pensa que está um pouco melhor, já empieza a estar mais suelto. Quando empieza a estar um pouco mais suelto, já volta para as adicções de novo. Então, não foi tensionado, voltou para as adicções e volta de novo para a raba. Se você vai na casa de reabilitação, e eu passei anos de minha vida indo à casa de reabilitação, sabe o que passa? As pessoas se chamam José, Felipe, Tiago, todo hijo de creyente, e todos sabem a Bíblia muito mais do que eu. Quando eu me ia na casa de reabilitação, eles têm senho na Bíblia. Tem senho na Bíblia, pero não logram sair de aljaba, arco, blanco, aljaba, arco, blanco. Pero nessa manhã, o Senhor rompe ciclos. E nessa manhã, o Senhor rompe ciclos. 3, 4 pessoas estão entendendo isso. E nessa manhã, o Senhor rompe ciclos em nome de Jesus. E se não rompo ciclos, vuelve para a aljaba. Vou a volver allá a matar leones e ossos. E assim vai ser em minha vida. Pero não é assim. Então, se eu passo por aljaba, eu passo por el arco, depois me vou ao blanco. Muitos pensam e vivem e pensam que o objetivo da vida é somente um êxito econômico, um êxito financeiro, conforto, e não é pecado isso. Não é pecado ter êxitos financeiros, econômicos, plata, cambiar de auto, casa. Essa é uma bendição em realidade, não endemoniza o dinheiro. O dinheiro não tem culpa de nossa mala administração. O dinheiro é um excelente escravo, pero um péssimo senhor. Esse não é o objetivo de nossas vidas. Isso é uma ferramenta em nossas vidas. Muitas pessoas pensam que o blanco é solamente a vitória. E não é assim. Porque os nós também são vitórias. E nós temos que aprender com isso. E não há nada mal de eu não ter esse entendimento. Mas eu tenho que aprender e entender qual é o blanco verdadeiro de minha vida.
¿Cuál era el blanco verdadero de la vida de David, ya que estamos hablando de él? El blanco de David podría ser Goliat. Goliat podría ser el punto clave en la vida de David. Goliat podría ser aquel que marcó la historia de David. Goliat podía ser el mayor desafío y David superó. Pero la vida de David no se trataba de Goliat. No se trataba de Goliat. Tanto que el espacio que David mató a Goliat fue rápido. No tuvo nada de wow, sobrenatural. Era un tipo bueno de puntería, le acertó la frente, le derribó, fue allá, sacó su espada, le cortó la cabeza. Yo no estoy desmerecendo eso, demeritando eso, pero ese no era el blanco de David. El blanco de David no era Goliat. Goliat era el día de la promoción de David. ¿Viste cuando gigantes son días de nuestra promoción? Vos podés huir como una persona sin unción o avanzar, pero ¿cuál era el blanco de David entonces? Un día, Davi cometeu um erro. Ele se acostumbrou com as vitórias. Ele se acostumbrou com as bendições. ¿Viste quando nós nos acostumbramos com as bendições? Nos acostumbramos com nossa casa buena, nos acostumbramos de ter um auto, nos acostumbramos de ter plata para pagar um bolo e nos olvidamos de onde salimos. Nos acostumbramos a ser bendecidos, nos acostumbramos a ter liberdade para adorar a Deus. Está normal, normal é. Nos acostumbramos e deixamos de guerrear. Davi se acostumbrou com isso. Davi se acostumbrou com a vitória e olvidou de guerrear. E o dia que ele não foi guerrear, vocês conhecem a história. Ele adulterou. Esse era o blanco de Davi, adulterar? Não. Claro que não. Davi tinha um blanco maior aún. Qual era o blanco de Davi? Segundo meu entendimento. Ponga aí para mim Salmos, por favor, 51, versículo 10. Qual era o blanco de la vida de Davi? Después de haber cometido desastres, después de estar en la aljaba, después de pasar por el entrenamiento, después de acertar el blanco, que ya corona ya estaba en su cabeza, había matado el gigante, nunca nadie ganó de tantas peleas contra los filisteos como contra David. David retiró los filisteos, David ganaba todas las peleas, nunca había pasado nada. Entonces vos podés pensar así, el blanco de él es porque él era un guerrero. No, el blanco de él es aquel que él más buscaba. Quando ele adulterou, ele pensou que a presença de Deus se alejou dele. E que ele dijo, quando a presença de Deus se alejou dele? Ele dijo assim: cree em mim, ó Deus, um coração limpo e renueva um espírito firme dentro de mim. Não me alejes de tu presença, nem me quites tu Santo Espírito. Uno mais. Devuélveme a alegria de tu salvação, que um espírito de obediência me sostenga. ¿Cuál era el blanco de David? Pregunta para mí, ¿cuál era el blanco de David? El mismo que el mío, el mismo que el tuyo, el mismo que el nuestro. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Es estar debajo de las alas del Señor. ¿Sabe que David estaba diciendo? Saca todo de mí, pero no me saques tu presencia. Todo eso es bueno ganar de personas, es bueno vencer las guerras, pero todo eso es incomparable, Señor Jesús Cristo, a tu presencia. É bueno vencer o rechazo, é bueno avançar, é bueno cambiar a vida financeira, a vida emocional, a vida sentimental, é bueno cambiar de estações, é bueno romper ciclos, pero não sirve de nada romper ciclos se o Senhor não é o centro. Lo que Davi estava dizendo acá, falhei, eu já avancei tantas vezes na vida, pero agora me tocou a mim falhar. E de todo o que te podia pedir, Senhor, eu não te pido que devolva mis mulheres, não te pido que devolva mis hijos, não te pido que me devolva a corona, não estou nem aí para o reinado, não me saques do Santo Espírito. E se nós temos pensamentos diferentes, quando falhamos, nós não aprendimos o verdadeiro evangelho. Se eu me preocupo porque lo que eu perdi, não me preocupo pela verdadeira essência que é o Senhor Jesus, eu me perdi. Nuestro blanco, qual é? É a presença do Senhor. Nuestro blanco, ¿cuál es? Es Jesús. Nada más importa, nada más tiene significado, nada más tiene sentido. Todo el proceso de aljaba, todo el proceso de arco, todo eso me apunta para un destino. Y si esa presión del arco está muy grande, es porque quiere decir que tu blanco es allá cerca del corazón del Señor Jesús. Es allá nuestro lugar. Y todo eso que estamos viviendo acá, es bueno. É bueno, glória a Deus, pero todo isso acá é uma preparação para estarmos em Ele. É Ele,
es por Él, es para Él, es Él que nosotros debemos buscar. Pastor, pero da gusto estar con las personas, es ótimo estar con las personas, es bueno estar casado, es bueno tener parejas, es bueno tener na iglesia, es bueno tener familia, pero de todo que yo pueda pedir para Dios, Dios no me saque de tu presencia. E se nós não entendemos essa parte muito tênue da vida, nós vamos viver buscando coisas e pensando que essas coisas estão em Deus. E Deus não está em las coisas. Deus é Deus. É Ele. É Ele. Pastor, então, onde eu devo encontrar-me nessa prédica? Eu devo ir para a Al-Haba? Ou devo ir para o treinamento? Ou devo entender o quê? Independente do processo que você esteja passando, há lugar. E esse lugar tem um nome. Esse nome se chama Jesucristo de Nazaré. Es allá. Es Él. Es Él. Es Él. ¿Qué debo hacer en mi vida? Entonces, ¿qué debo hacer de mi vida? Busque todas las cosas. No. Busca una cosa. Y las otras cosas van a ser añadidas. Entonces, busca Jesús. Busca Jesús tu trabajo. Busca Jesús la manera de vivir. No cambie tu esencia. Tu esencia es de Jesús. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy hablando acá o no? Pasa por la sala de espera del Señor. Yo no sé cómo vos llegaste acá hoy, en esa mañana. Hay personas que están en Al-Habas. Hay personas que están por tratamientos de tiempo. Y hay personas que están en ese yo fallé. Fallé, Señor Jesús. Fallé y tengo miedo de perder tu presencia. ¿Sabe lo que el Señor manda decirte? Vuelve de nuevo para su presencia. La Biblia dice que el brazo del Señor no está corto, está estirado para que vos puedas empezar de nuevo. Fallé 50 veces, levanta. ¿Sabe cuál es la especialidad del Señor Jesús? Levantar a aquel que le está en tremenda lamas. De eso se trata eso acá. De eso se trata esta mañana. Fallé, metí las patas, está en el lugar correcto. No logra hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque no logro acercarme, no logro entender. Está en el lugar correcto, el mejor lugar que un hombre puede estar de rodillas delante de Dios. Ese es el mejor lugar. Busca la presencia de Él. Haga como dice el salmista: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu inquebrantable. No me alejes de tu presencia. El Señor está acá en esta mañana, amén. Cierra tus ojos, baja tu cabeça. Espírito Santo de Deus, eu sei que vos trajiste cada persona por el nombre acá nessa manhã. Então ministra-nos, Espírito Santo, de uma maneira que vos conoces nosso coração. Em nome de Jesus, que pessoas que estão acá puedan passar por el tempo de Al-Haba, de treinamento, puedan passar por el tempo de ser pressionados e estirados um pouco mais. Independiente de quanto tempo, de onde é esse tempo, que pessoas hoje rompam um ciclo, pero esse romper de ciclos se vuelve na presença do Senhor. Espírito Santo, entrego cada pessoa que está acá delante de tu presença, em nome de Jesus, para que vos puedas ministrar-nos. Graças por cada treinamento, por cada flecha que está acá nessa Al-Haba, amada igreja. Prepáralos, apúntalos para o destino profético que vos tenés. Que esse tempo de treinamento venga a ser um tempo bendecido por ti, debaixo de tus manos. Apreta aquilo que vos tenés que apretar. Adereça aqueles que vos tenés que adereçar. Se há pessoas que estão com temas emocionais, adereça os temas emocionais. Se é financeiro, sujetamos em tu presença também. Pero Espírito Santo de Deus, creia em nós outros um coração limpio e renueva dentro de nós outros um espírito inquebrantable. No rechaces nosotros de tu presencia en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a adorar al Señor.